Bem, eu tenho 23 anos e sim, sou da geração Z e queria contar um pouco da experiência que é isso acontecer, né? Eu vejo muito a geração Z contando como é trabalhar no mercado de trabalho, mas nunca vi falando sobre o outro lado. Primeira coisa, principalmente para quem é da geração Z, é que não, nem todo mundo que tem empresa é rico, principalmente sem fazer nada. Na verdade, a maioria trabalha mais do que todo mundo dentro da empresa e não sempre, mas muitas vezes recebe menos do que esse pessoal. O que acontece é que geralmente quem tem empresa não fica perdendo tempo tentando discutir isso na internet e em nenhum outro lugar, porque é meio que a realidade. E quem é dono de empresa não fica chorando sobre a realidade. A gente tenta resolver as coisas, porque a gente sabe que se chorar não resolve nada. E quanto mais cedo você agir para resolver o problema, mais rápido ele vai ser resolvido. E ficar dando opinião na internet, ou tentando convencer fulano, ou não sei quem, de que na verdade ele é mais privilegiado do que você muitas vezes, é uma perca de tempo. Mas na prática o que acontece é só que a exceção muitas vezes tem mais voz do que a maioria. Então, por exemplo, as pessoas acham que quem é criador de conteúdo é multimilionário, sendo que a maioria dos criadores de conteúdo nem ganham dinheiro, ou se ganham dinheiro, ganham só para sobreviver. Porém, como tem muito criador de conteúdo com milhões e milhões de seguidores e de dinheiro na conta, milhões e milhões, as pessoas acham que aquilo é a maioria, mas não é. E quando você é meio que empresário ou empreendedor, chama do jeito que você quiser, também é assim, tem muita pessoa que tem empresa, que é dono de empresa há anos e nunca enriqueceu. E a maioria, muitas vezes, está igual aos criadores de conteúdo, vendendo almoço para comprar janta. E às vezes nem almoço tem para vender. E antes que me perguntem, não, eu não sou o fundador da empresa, na verdade eu estou com a empresa do meu pai. Ah, então vamos chamar de herdeiro. Eu gosto de comentar que a única coisa que eu herdei foi problema para resolver. Mas assim, eu acho que eu não vou entrar nesse mérito agora especificamente da minha empresa, eu quero falar mais do contexto geral sobre isso. E um aspecto muito importante que eu queria comentar nesse vídeo é sobre relacionamento. Quando eu falo sobre relacionamento, eu não quero dizer só amoroso, relacionamento com outras pessoas. Quando você está numa realidade muito diferente, não só quando você é um empreendedor, um empresário, você tende a ficar mais difícil você achar pessoas para virar seus amigos ou para você manter contato. Isso porque a maioria das pessoas da minha idade estão preocupadas com farrar, beber, usar algum tipo de droga ou então passar em algum concurso público. E o que acontece é que muitos dos meus problemas ou muitas das pessoas que têm esses problemas na realidade não são compartilhados. Então, quando você senta numa mesa para conversar com uma pessoa, a pessoa vai desabafar sobre o emprego dela, sobre a faculdade dela, sobre X, sobre Y, e nenhum problema em comum você tem com essa pessoa. Tipo, você não vai conseguir fazer essa pessoa entender o problema da margem da sua empresa, ou o problema que é lidar com pessoas diferentes. Para vocês terem ideia, mais da metade da equipe da minha empresa é da minha geração, é da geração Z. Então, sei lá, quando você está na roda de amigos e você é dono de alguma coisa, as pessoas sempre falam que a sua vida é fácil, que você não trabalha, é rico e a realidade é completamente diferente. Mas, como eu falei, a gente não perde tempo, pelo menos eu não perco tempo tentando discutir, explicando para a pessoa que eu não sou rico, explicando para a pessoa que na verdade eu trabalho para cacete. E o que acontece muitas vezes é você ficar sozinho, porque as pessoas da sua idade não estão inseridas nessa realidade. Você não tem experiência suficiente para conversar com pessoas mais velhas, que geralmente são donos de outras empresas, pessoas com mais de 35 anos, meio que você não tem tanta vivência quanto eles, você acaba não tendo tantos assuntos em comum, você não frequenta tantos ambientes similares, e é uma vida bem solitária, para falar a verdade. Você tem que sentar, pensar, resolver seu problema, porque ninguém vai resolver por você, e é isso. Não tem ninguém para você desabafar, porque as pessoas não entendem o seu desabafo. É diferente quando é um assunto em comum, sei lá, sobre um término de um relacionamento ou a morte de alguém. É uma coisa que geralmente todo mundo passa e todo mundo consegue entender e ajudar aquela pessoa. Mas como é que você vai explicar para a pessoa que você está sendo sufocado no seu trabalho e dar exemplo de três problemas simples e você não vai conseguir resolver, a pessoa não vai conseguir entender para te ajudar a resolver? E vou adiantando sobre um problema de interpretação. A pessoa vai falar: Poxa, mas você é tão superior, tão inteligente, tão melhor que todo mundo. Não, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Eu só estou dando exemplo de problemas diferentes que acabam que não dá para compartilhar com ninguém. Justamente porque ninguém tem aquela vivência e, sei lá, não faz sentido um jogador de futebol compartilhar um problema que ele tem dentro da equipe ou do campo com um advogado. Ninguém vai entender um problema do outro. Mas sim, como tudo na vida, as coisas têm seu lado positivo. Não é só coisa negativa. E se você pensa que, ah,
Quem mais ganha dinheiro no capitalismo é o dono da empresa. Você está certo. Não tem para onde correr. Você nunca vai ter um potencial de ganhar tanto dinheiro se você for CLT, se você trabalhar para outra pessoa. Mesmo em alto cargo, se uma pessoa trabalha numa empresa muito grande e ganha um salário de R$ 10.000, que já é algo absurdo para a maioria das pessoas, cara, essa empresa, quem é dono dessa empresa que te paga R$ 10.000, ganha muito mais do que isso. Até porque, se você é CLT, você ganha o seu salário líquido mais 70%. Então, para quem não sabe como é que funciona, é assim. Quem está te contratando paga 17 mil e você recebe só 10 mil. Ah, bem-vindo, é o Estado pegando a parte dele. Então, se um dono de empresa te paga 17 mil, você não imagina quanto dinheiro ele está fazendo. E eu acho justo, sinceramente, em grande parte, porque na maioria das vezes a pessoa tomou um risco muito grande, a pessoa não sabia fazer aquilo, a pessoa botou a mão na massa, desenvolveu, teve coragem e foi recompensado por isso, né? Então, sei lá, muitas vezes uma pessoa tem empresa durante um ano, 2 anos, não ganha nada ou quase nada, tem funcionário ganhando mais do que ele, e a pessoa fica ali, fica trabalhando até conseguir escalar a certo nível. Para ser bem sincero, para você tirar um salário de 10 mil tendo uma empresa, cara, depois de você passar por uma ou duas experiências iniciais ali, não é tão difícil. Se você fizer qualquer ramo, basicamente, com não tanto esforço, né? Claro que você vai ter que trabalhar em qualquer área, nem tudo é mamata na vida, mas, cara, é uma meta completamente alcançável em, sei lá, menos de 5 anos. Se você está em alguma carreira no mercado de trabalho em 5 anos, com certeza você não vai ter 10 mil de salário. Mas em 99% dos casos você não vai ter. É óbvio que existem exceções, mas eu acho muito difícil. Enfim, comentando um pouco mais sobre a geração Z, e principalmente por contratar pessoas da minha geração, eu vejo que nós não somos uma geração preguiçosa, para falar a verdade. Somos, às vezes, até mais trabalho do que a geração anterior. O problema é que as pessoas não têm objetivos. Foi se criado uma falácia nos últimos anos de que você tem que fazer o que você gosta, que você tem que viver sua vida, blá blá blá, e as pessoas estão largadas às traças. Cara, você tem dos 20 aos 30 anos para se construir a sua base na sua vida. Se você foi dos 20 ao 30 e você não construiu absolutamente nada, você ficou trabalhando na Riachuelo, trabalhando no McDonald's, não que sejam trabalhos indignos, mas são trabalhos que você não vai conseguir construir uma experiência, você não vai conseguir construir um patrimônio, claramente, você vai chegar aos seus 30 anos muito na merda. E o que acontece é que, por exemplo, as pessoas têm um intervalo de 1 hora lá na empresa. Elas comem durante 20 minutos e os outros 40 minutos elas estão assim, ó, scrollando o TikTok e o Instagram. Cara, 40 minutos de sobra. Aí essa mesma pessoa vai reclamar quando ela pegar um transporte público e ela ficar 40 minutos no ônibus. Qual é a diferença de tu ficar 40 minutos no ônibus e 40 minutos rolando TikTok? Você não vai produzir nada, você não vai aprender nada, você não vai evoluir em nada. E por conta dessa falta de objetivo e por serem tão delusional, eu não sei se essa palavra tem tradução em português, mas são pessoas desiludidas. Será que é essa a tradução certa? Não sei. São pessoas desiludidas da realidade. Elas acham que, sei lá, vai chegar aos 40 anos, ela vai ter uma casa, vai ter um carro bom, sem fazer esforço, sem fazer nada. Cara, isso é completamente absurdo. Na verdade, eu acho que o fator mais difícil e o melhor de você começar um negócio, de você começar uma empresa, é que você é o topo da cadeia. O que isso significa? Que você vai ter todos os benefícios, mas que você vai ter todos os problemas e todos os malefícios também. Então, se você tem uma empresa com um problema e não tem ninguém para resolver, você vai ter que resolver. Porque se você não vai resolver, esse problema vai continuar lá. Você não vai conseguir mandar para o seu superior, você não vai conseguir reclamar com ninguém. Não adianta reclamar. E se você não resolver esse problema no tempo que ele tem que ser resolvido, o mercado vai te engolir, as coisas vão te engolir. Então não adianta você sentar, reclamar, chorar sobre o problema que ele não vai desaparecer simplesmente. E isso serve de escola para sua vida. Então, quando uma pessoa ela passa por uma experiência dessa, que nem eu tô passando pelo menos, pô, já melhorei muito como pessoa. Tô longe de ser o cara que eu almejo ter o conhecimento um dia. Mas você aprende que
quanto mais problema aparecer, melhor, porque significa que você está criando coisa nova, você está passando coisa nova. Isso gera novos incômodos, isso gera novos problemas, faz você sair da zona do conforto, faz você aprender e deixa você mais certo ainda de que você pode aprender. Porque eu vejo muita gente, sei lá, não fui para a faculdade, aí não aprende mais nada o resto da vida, só porque não foi para a faculdade. Pô, tu pode aprender qualquer coisa. A nossa idade, ela é a idade de aprender, na verdade, a idade de errar. E eu acho muito triste que as pessoas da nossa idade fiquem se vitimizando por aí, reclamando do jeito que o mundo é. Deixa eu te dizer um segredo, não vai mudar, cara. Você reclamar de que tá ruim fazer isso, de que tá difícil, de que o mercado tá pagando pouco, de que o salário mínimo é miserável. Sim, o salário mínimo é miserável, nem deveria existir. Cara, o salário mínimo para você morar sozinho é praticamente insustentável. Mas não adianta você ficar reclamando, você pedir para os políticos mudarem isso. Sempre vai ser assim, sempre foi assim. O que tem que fazer é você levantar a bunda da cadeira, parar de ficar scrollando no TikTok e no Instagram e aprender a jogar o jogo, aprender a viver a vida, testar coisa nova, fazer coisa nova. Outro pensamento que acaba invadindo minha mente sempre, e é isso que eu falo sobre problemas que não dá para compartilhar, porque eu acho que só uma pessoa que tem empresa fica pensando nisso. Quando você tem um horário definido, você entra no trabalho, você faz o que você tem que fazer e você vai embora. Depois que você sai do trabalho, nenhum problema compete a você. Então você não está preocupado. O que acontece é que quando você é dono daquela coisa, você está 24 horas por dia. Não importa se você está na praia, se você está fazendo aquilo, você está pensando em algum problema específico, você está pensando, pô, e se esse colaborador fizer isso, se esse colaborador fizer aquilo, como que eu faço para resolver isso? Qual a melhor forma de contornar essa situação? E você vê uma ideia, você fala, pô, eu podia usar essa ideia no meu negócio, ou você vê um erro e você fala, pô, será que a minha empresa está cometendo esse mesmo erro? Então, você está sempre ali, a sua mente não para. E isso que é louco, porque você não sabe até que ponto isso é saudável. Pô, até que ponto eu sou minha empresa? Até que ponto eu não posso parar e só curtir a praia sem pensar em nada? Será que eu estou sendo negligente de não pensar isso? Ou eu estou sendo uma pessoa normal, só estou aproveitando o meu lado pessoal? Então, eu tô sempre naquela paranoia de tipo, pô, devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo, tô com tempo livre, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você acaba esquecendo de você. Você acaba esquecendo de fazer um esporte, de se encontrar com seus amigos, de tentar um negócio diferente, simplesmente porque, sei lá, os seus colaboradores estão trabalhando e você não tá. E vou ser bem sincero para vocês, o senso comum de que o dono da empresa não tá nem aí para ninguém, de que o dono da empresa ele tá cagando, ele quer que você trabalhe para ele, que ele quer que você seja escravo, não é verdade. Quer dizer, existe esse senso comum, mas a maioria das pessoas que têm empresa não pensam assim, cara. Para ser bem sincero, é exatamente o contrário. Muitas pessoas que têm um negócio ficam incomodadas de não estar trabalhando enquanto a equipe está trabalhando, sendo que o seu trabalho é diferente do trabalho da sua equipe, sendo que os seus problemas são diferentes dos problemas da sua equipe. E isso se torna um problema e acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Mas enfim, eu não vou me alongar nisso. Só queria compartilhar um pouco dessa experiência que eu não vejo quase ninguém falar. Eu acho que é uma coisa diferente porque eu não vejo pessoas da minha idade falando sobre essa experiência, pelo menos não pessoas que já estão ricas, porque você vê muito jovem aí de 20 anos que já está muito milionário, que não é o meu caso ainda. Mas que sirva de reflexão para pessoas que têm uma situação parecida comigo, que têm a minha idade ou não, de que, pô, é uma jornada solitária. Eu acho que a gente pode encontrar pessoas para compartilhar os problemas, os desabafos, as frustrações, as soluções, mas no fim, nós não somos a maioria e eu acho que faz parte. A gente tem que aprender a conviver com isso. Para ser bem sincero, nenhum dos meus amigos mais próximos entendem a maioria dos problemas que eu tenho, porque eles não são donos de empresa, né? E parece que é um ciclo vicioso, né? O cara que tem. Eu, que sou dono de empresa, já aceitei que é assim que funciona, logo eu não procuro pessoas para compartilhar os problemas, porque a maioria não vai entender e todo mundo acaba se escondendo, parece. O que parece ser um pouco frustrante. Mas é isso, espero que tenham, sei lá, refletido alguma coisa sobre isso, tanto para você que tem ou não alguma empresa. É,
Mas assim, haja como se a empresa fosse sua. Se você acha que a empresa não está te dando valor, que o seu chefe não dá valor para você nem para ninguém, você funda a sua ou vai para outra empresa que dá valor. Mas você sempre tem que agir gerando o máximo de resultado possível, porque é assim que você cresce na vida. Você gera resultado para todo mundo. Você pode ser recompensado por isso agora, depois, ou a realidade da vida é que você pode ser nunca recompensado. Você pode dar o seu máximo a sua vida toda e nunca ser recompensado por isso. E a realidade é essa. Faz parte. Nós não vamos mentir para nós mesmos.